Ele é testemunha verdadeira. Agora, esta palavra verdadeira é a mesma palavra que vimos lá atrás em Apocalipse 3:7. Vocês se recordam que ela não significa verdadeira, em contraste com a falsa? Tem significado muito mais rico e profundo, expressa a realização perfeita em contraste com a realização parcial. Agora, lá na era de Filadélfia, a vinda do Senhor se aproximava. Que grande amor aquela era manifestou por ele! Fazem-me lembrar aquelas belas palavras de primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 8, a qual, não o havendo visto amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vós alegreis com gozo inefável e glorioso, como esses nós nos alegremos também. Nós não o temos visto, porém o temos sentido. Nós o conhecemos agora tanto quanto nossos limitados sentidos podem nos permitir. Porém, um dia será face a face. Isto é para esta era. Ele vem no fim desta era. A realização parcial se tornará a realização perfeita, realização completa. Aleluia! Nós temos olhado por espelho e enigma, mas breve será face a face. Nós temos andado de glória em glória, mas em breve será exatamente na glória da sua glória. Brilharemos, seremos semelhantes a Ele, maravilhosamente semelhantes a Ele. Jesus, nosso divino Salvador. Isso não é maravilhoso? Somos completos nele. Isto é verdade. Ele não mentiria a nós acerca disto. Mas um dia seremos transformados num instante. Nós nos revestiremos da imortalidade. Seremos todos tragados pela vida. Então nós compreenderemos a realização. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Agora, pensamos nesta palavra testemunha. Bem, esta palavra é aquela da qual obtemos a palavra mártir. A Bíblia fala de Estevão e Antipas. Outros, como mártires, eles também foram testemunhas. Jesus foi um mártir fiel. O Espírito Santo é testemunha disso. O Espírito dá testemunha disto. O mundo odiava Jesus, ele o matou, porém Deus o amava e ele foi para o Pai. A prova de que ele foi para o Pai é que o Espírito Santo veio. Se Jesus não fosse recebido pelo Pai, o Espírito não teria vindo. Leia-o em João 16, capítulo 16, versículos 6 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo, e do pecado, porque não creem em mim, na justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A presença do Espírito Santo neste mundo, em vez de Jesus estar aqui, prova que Jesus era justo e foi para o Pai. Porém, também diz em João 14:18 que vós deixarei órfãos, voltarei para vós. São João capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele enviou o Consolador, ele era o Consolador, ele voltou em espírito sobre a verdadeira igreja, ele é a testemunha fiel e verdadeira no meio da igreja, mas um dia ele voltará em carne novamente e provará então que é o único potentado sábio. É ele, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Testemunha fiel e verdadeira, Criador e sustentador, realização perfeita,
o Amém de Deus. Oh, como eu amo, como o adoro, Jesus, o Filho de Deus. Quero encerrar meus pensamentos sobre esta parte da saudação com estas palavras de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 22. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O principado da criação de Deus, é isso que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, essas palavras não significam exatamente como são para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade, multidões de pessoas, pensarem que Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade. Depois, esta primeira criação criou todo o restante do universo e todo quanto ele contém. Porém, isso não é correto. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia. As palavras são: Ele é o originador, o autor da criação de Deus. Sabemos com segurança que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é o Criador. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo também diz em Êxodo capítulo 20, versículo 11, porém em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida de que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Certamente podemos ver agora o que estas palavras significam. Ter qualquer outra interpretação significa que Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele próprio é o Criador? Mas agora Ele está no meio da igreja. Enquanto está ali revelando quem Ele é nesta última era, Ele se denomina o autor da criação de Deus. Isto é uma outra criação. Isto tem a ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o Criador dessa igreja. O noivo celestial criou sua própria noiva. Como Espírito de Deus, ele desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu o corpo. Eu quero repetir isso. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse a vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um corpo. Isso não teria produzido o último Adão. Dele foi dito: eis que o corpo, ó Pai, me preparaste. Deus, não Maria, proveu aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e esteve grávida daquele santo filho e o deu à luz. Era um homem-deus. Ele era o Filho de Deus. Ele era a nova criação. O homem de Deus se encontraram e se uniram. O homem e Deus se encontraram e se uniram. Ele foi o primeiro desta nova raça. Ele é a cabeça desta nova raça. Colossenses
capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Você pode ver aí que, embora o homem fosse da velha ordem ou velha criação, agora em união com Cristo ele se tornou a nova criação de Deus. Éfeso, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vós revestistes do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta nova criação não é a velha criação formada, ou não poderia ser chamada de nova criação.